Tortura é coisa de charlatão e principiantes, diz treinadora do FBI que analisou 2.000 horas de interrogatório policiais. Em uma pessoa que seja alinhadora, a tortura pode aumentar sua resistência. Por outro lado, alguém que está muito assustado pode dizer qualquer coisa, só para fazer você parar. Por isso, interrogadores de verdade sabem que construir uma conexão genuína com o interrogado é a melhor forma de se obter informações críveis, disse a BBC, treinador do FBI, e Milay Alisson, autora de livro Raporte. Há situações em que obter informações de alguém pode ser uma questão de vida ou morte, mas nossa análise científica não encontrou evidência de que tortura produz informações confiáveis, diz psicóloga forense Milay Alisson. Fotos e imagens. O episódio aconteceu em 1996, quando Milay Alisson tinha 22 anos. Ela trabalhava em um hospital de segurança máxima nos Estados Unidos e estava dentro de um elevador da companhia de 4 homens com histórico de doença mental e condenados por crimes violentos. Segundo as regras, os 4 detentos deveriam sair do elevador antes dela. Mas quando chegaram ao andar de destino, um dos prisioneiros, um indivíduo corpulento com mais de 1,80 m de altura e pesando quase 100 kg, decidiu subverter a ordem. Primeiro as damas, disse, você sai primeiro, Milay. Jerome tinha esquizofrenia. Aos 19 anos de idade, tinha sido condenado por assassinato de sua vizinha. Achava que ela estava espionando sua vida e gravando suas conversas para a CIA. Tinha batido na porta da casa dela às 3 da tarde e martelado sua cabeça 12 vezes. A vizinha tinha 82 anos. O detento conhecia o regulamento. Sua recusa em sair primeiro era um desafio às normas e também às autoridades da jovem. Milay, por sua vez, sabia que, se saísse antes, estava se colocando de costas para o prisioneiro, o que tornava vulnerável. Ela também sabia que, se pedisse socorro pelo rádio, seria provavelmente espancada até a morte no elevador. Levaria 2 minutos para o socorro chegar. Mas ela poderia estar morta em apenas 30 segundos. Como sair daquele passe? Anos mais tarde, em 2012, agora uma recomendação psicóloga forense Milay Alisson foi convidado pelo governo dos Estados Unidos a investigar a seguinte questão: qual seria o método mais eficiente de se obter informações confiáveis de suspeitos de crimes? Em outras palavras, seria tortura em recurso eficaz? Trabalhando com o marido, também psicólogo forense Laurence Alisson e Milay analisou 2.000 horas de gravação de interrogatórios policiais. Ela diz ter concluído que tortura não funciona e, na verdade, compromete a qualidade da informação. O que funciona sim é raporte, palavra de origem francesa que dá título ao novo livro da dupla e pode ser traduzido como conexão entre duas pessoas baseada na empatia. Em entrevista à apresentadora Elaine Lewis do programa Chase Park da BBC Rádio 4, Milay explicou que a habilidade de interagirmos com o outro dessa forma é extremamente valiosa em todas as esferas da vida. Na sua experiência pessoal, conta Raporte, tem sido útil em programa de reabilitação que oferece a prisioneiros e intervenções que ela faz em situações de violência doméstica, do convívio com colegas difíceis do trabalho e na lida com o filho adolescente. A BBC News Brasil destaca para você a seguir alguns trechos do livro e da entrevista de Milay Alisson, o que ela aprendeu analisando os interrogatórios policiais, o que é a arte do raporte e como praticá-las, mas antes ela explicou como foi para que conseguiu sair ilesa daquele elevador, presa no elevador com 4 detentos perigosos. Naquele momento, com 22 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Foi só mais tarde, com retrospectiva, que eu pude entender por que minha estratégia funcionou e o porquê daquilo. Basicamente, o que decidi fazer foi, com firmeza, manter minha posição, mas também não escalar, não desafiá-lo e não erguer minha voz. Ela descreve diálogo entre os dois. Você tem que sair primeiro. Essas são as regras, eu disse. Eu não gosto de regras, ele respondeu. Eu entendo, também não gosto de regras, mas é assim que as coisas são. Você precisa sair primeiro. Bom, não vou sair, ele respondeu. Milay conta que pensou, e agora? O que vou fazer? De novo, calmamente, ela respondeu. Eu não posso sair do elevador até você sair. Vamos jogar sinuca? Vai ser mais divertido que você ficar plantado aqui comigo.
Emila diz que quase podia ler os pensamentos do prisioneiro. Quero escalar a situação, quero comprar essa briga, entrar em um confronto físico ou vou simplesmente fazer o que ele quer que eu faça. Ele saiu do elevador, ela conta. Anos mais tarde, refletindo sobre o episódio em seu livro, Emila sugere que a forma como falou com Jerome construiu uma conexão invisível, porém forte entre os dois, como a teia de uma aranha. Para ela, foi isso que impediu que ele a atacasse e permitiu que ambos saíssem do elevador com o nosso orgulho e corpos intactos. O livro Rapport traz inúmeros relatos de interações entre indivíduos onde esta mesma estratégia ofereceu resultados positivos. Em todos os casos, a mensagem é a mesma. Seja quando alguém tenta conseguir informação de um terrorista ou convencer um adolescente a sair da cama para ir à escola, nossa mensagem é força um caminho muito destrutivo para se alcançar esses objetivos, diz Emilay, que é especialista em comunicação e cooperação com suspeitos de crimes. Trabalha em interrogatórios para o FBI e também é pesquisadora da University of Liverpool, do Reino Unido. O importante é que a pessoa não perca o foco, o objetivo daquela interação prossegue. Se ela ficar tentada a usar força, isso com frequência corrompe ou danifica o alcance daquele objetivo. Não dá para imaginar a ala mais linha dura da polícia aplaudindo essa proposta e, de fato, durante a entrevista, Mira admite que encontra bastante resistência à sua abordagem. No livro se defende dizendo, não somos ingênuos, tortura não funciona, mas chá com biscoito também não. Existem situações nas quais obter informação de uma pessoa torna-se uma questão de vida ou morte, escreve. Por isso, prossegue, ela e Laurence sabiam que qualquer método que criassem teria de ser amparado por evidências científicas que comprovassem sua eficácia. Bem, a comprovação, ela diz, veio a partir das análises científicas de 2.000 horas de interrogatório com indivíduos suspeitos de envolvimento em extremismo internacional, extremismo doméstico e atividades paramilitares. Todos os suspeitos foram mais tarde condenados por seus atos. As entrevistas foram conduzidas por Unidade de Combate ao Extremismo do Reino Unido e da República da Irlanda. É o maior arquivo do mundo de gravações de interrogatórios policiais com suspeitos de terrorismo. É nisso que baseamos nosso modelo, que chamamos Orbit. Orbit é também o título de um livro dos pesquisadores, estes com aplicações militares e interrogatórios policiais. Por que torturar suspeito não gera informações confiáveis? Interrogadores de verdade sabem que criar algum tipo de conexão com o interrogado é a melhor forma de se obter informações críveis, escrevem Emilay e Laurence Allison em seu livro Rapport, Fotos e Ativagens. Emilay conta que enquanto ouviam horas e horas de gravações, ela e Laurence tentavam identificar estratégias que levassem o indivíduo a falar, mas também era importante que a informação tivesse valor como evidência e fosse capaz de gerar inteligência para os interrogadores. Esse deve ser o objetivo de um interrogatório, ressalta. Não é uma questão de vingança ou de dizer a essa pessoa o que você pensa sobre o que ela fez. Não é uma questão de fazê-lo sentir vergonha. O objetivo é conseguir a informação. O livro descreve um interrogatório realizado na notória prisão militar americana de Guantánamo, em Cuba, onde os Estados Unidos mantém presos suspeitos de extremismos. Durante a sessão, o interrogador ordena ao prisioneiro que lhe dê alguma informação, caso contrário será torturado. O método de tortura é conhecido em inglês como waterboarding, ou simulação de afogamento. O prisioneiro oferece algumas informações, mas é torturado mesmo assim. Emília argumenta que a partir desse momento não há razão para que o prisioneiro compartilhe informações confiáveis. Todo mundo viu aquele filme de ação onde o bandido é pendurado no topo de um prédio e finalmente dá informação, ela diz. Essa é uma narrativa muito sedutora, a ideia de que se você não me disser, vou fazer você dizer, e o jeito de eu conseguir isso é por meio do medo. Medo altera o comportamento das pessoas e ameaçar alguém com afogamento vai com certeza provocar uma reação, diz. E chegamos ao X da questão. Por que provocar o medo não funciona? Ela responde. Em uma pessoa que seja aliadora, isso pode aumentar sua resistência. Por outro lado, alguém que está muito assustado e nunca esteve preso antes pode dizer qualquer coisa só para fazer você parar. Se o seu objetivo é informação que tenha credibilidade e evidência, será que esse método está alcançando esse objetivo? Questiona Emilay.
E o que dizemos é, não há evidência de que o uso de tortura produz informações críveis ou inteligência. Em seu livro, Emila e Laurence escrevem que interrogadores de verdade sabem que criar algum tipo de conexão é a forma mais confiável de se obter informações críveis e entendem o dano que força e coerção pode causar. A tortura foi traduzido para a sala de interrogatórios por charlatões e principiantes, escrevem. Mas não adianta apenas dizer aos policiais que tortura não funciona, é preciso oferecer soluções, ela diz. Então, em vez de medo e da força, o que Mila e Alison ensinam aos policiais que participam de seus cursos intensivos sobre como interrogar suspeitos é raporte. O que é raporte? No contexto policial, a palavra raporte foi ganhando significados diferentes ao longo do tempo, diz Emila. Virou algo que se parece com um truque, como oferecer ao prisioneiro uma bebida quente, abrir uma janela, perguntar como ele passou a noite. Isso são amabilidades. Ajudam a mostrar compaixão e preocupação com o outro. Mas quando falamos em raporte, estamos falando em compreender o outro, ela explica. Isso não quer dizer que vocês têm de gostar um do outro, que têm de compartilhar os mesmos valores, que têm de concordar com o que o outro está falando. O que raporte quer dizer é que você tem de ter curiosidade, tem de querer entender as motivações do outro, as razões do outro. Para o policial que faz o interrogatório, isso é um grande desafio, prossegue. Raporte quer dizer entrar na mentalidade da pessoa, colocar sua mente em uma posição que te permita entender por que essa pessoa fez o que fez, não importa quão terrível o ato, qual importa o quanto isso viole os seus valores. Entre os vários estudos de casos, incluindo o livro de Emila, está uma entrevista com um prisioneiro que havia sequestrado alguém. O entrevistador diz logo no começo: estou aqui para impedir que você faça isso, estou aqui para parar você. Uma estratégia que no livro mostra obteve resultados extremamente positivos. Comentando esse caso, Emila explica que falar sempre a verdade é um dos fundamentos do modelo de interação que ela propõe. Mentir, assim como a tortura e o medo, não produzem resultados positivos. O que estamos sempre dizendo aos nossos interrogatórios é: você não pode fingir que não está investigando alguém que você está investigando. Se você finge e eles acreditam, então você não deveria estar investigando essa pessoa porque essa pessoa é vulnerável e não entende os termos da interação. E alguém que entende o que é uma entrevista policial nunca vai acreditar que você não está investigando. Então, por que fazer isso? Você não precisa mentir, você pode ser direto. Na introdução de Raporte, Emila avisa aos leitores: esse não é um livro sobre como persuadir pessoas a comprar coisas de que não precisam, nem sobre como fazer um truque para forçar pessoas a dizer algo que não querem dizer. Quando existe raporte, a pessoa não sai da sala desconfiada pensando: será que me passaram uma conversa? Construir raporte genuíno é criar uma conexão autêntica baseada em respeito, dignidade e compaixão, independente da forma como o outro se comporta em relação a você. Escreve. Indo além da sala de interrogatórios, a psicóloga argumenta que o modelo de interação baseado em raporte pode ter papel importante no mundo polarizado em que vivemos. Se o adolescente sabe que você não aprova que uma pessoa consuma maconha, isso não quer dizer que você não esteja interessado em ouvir o ponto de vista dele. Não quer dizer que você não possa discutir o assunto, ela diz. Como sociedade, estamos perdendo essa habilidade de ouvir posições de outras pessoas. Mas como funciona na prática desse jeito de se comunicar com o outro que Emila e Laurence propõem? Em seu depoimento à BBC Rádio 4, a psicóloga compartilha um pouco do que ensina em suas sessões de treinamento para policiais. Os 4 estilos animais de comunicação e a arte do raporte. Raporte do cinema. No filme O Silêncio dos Inocentes, a investigadora vivida por Jodie Foster se aproxima do canibal Hannibal Lecter em busca de pistas que lhe permitem salvar a vida de uma mulher. Fotos de animais. Emila Alisson explica que o seu modelo de interação se baseia em diferentes formas de comportamento interpessoais identificados pelo psicólogo americano Timothy Leary da década de 1950, conhecido por seus experimentos com LSD. Leary também criou um modelo para entendimento das interações humanas chamado interpessoal circumplex.
O que fiz foi pegar o que é um modelo muito sofisticado de como as pessoas interagem umas com as outras e tentar transformá-lo em algo que você pode usar no meio de uma interação, explica. Nós os resumimos em 4 modos principais de comunicação. No eixo vertical do topo da roda está o leão, explica Ibarra, dominante, mandando o comando. O líder gosta que os outros sigam suas ordens, aconselha, decide o que vai acontecer. No ponto oposto da base da roda está o camundongo. Muitos acham que essa é uma posição fraca, mas não necessariamente. A paciência, a habilidade de ouvir, de pensar, de refletir sobre coisas, tudo isso está no camundongo. Na verdade, na nossa pesquisa, os comportamentos positivos do camundongo, o estilo adaptativo do camundongo, não fraco, hesitante, certo, mas paciente e pensativo, o que ouve, estão associados com a habilidade de obter maior quantidade de informações de pessoas. No eixo horizontal da roda temos o T-Rex e o macaco, prossegue Mila. E o T-Rex é o conflito, mas tem uma versão boa do T-Rex, um jeito bom de ter conflito, de ter uma discussão. Isso quer dizer ser franco, direto, sincero. Tem também um jeito ruim que é ser sarcástico, atacar, insultar, exigir. O quarto estilo, o do macaco, está associado à habilidade de colaborar e cooperar com o outro. O lado menos positivo desse tipo de interação é que ela pode gerar excesso de familiaridade e uma certa dificuldade em estabelecer limites da relação com outra pessoa. O que sempre dizemos é temos de aprender a dominar os lados bons de cada um desses modelos e nos livrarmos daqueles lados associados com a versão ruim do animal. Depois a pessoa precisa aprender a perceber em cada contexto que estilo de comunicação a situação está pedindo. Isso envolve sensibilidade, ela diz, e adotar certas posições, por exemplo, a posição do camundongo requer muitas vezes humildade. Você tem de abandonar seu ego para adotar a posição do camundongo de maneira tática. Algumas pessoas são boas nisso, gostam de operar dessa forma, mas se você não é um camundongo e tem de ser, a sensação que você tem é de que está abrindo mão do seu poder, da sua autoridade. Mas lembre-se do seu objetivo, insiste em Mila, mesmo que você não seja naquele momento o leão, se o seu objetivo é fazer com que aquela criança a longo prazo obedeça as regras ou não fume maconha ou chegue à escola do horário, e se o camundongo vai te ajudar a fazer aquilo, por que não colocar esforço e energia naquilo? Ao final de sua entrevista, Mila e Alice admitem que praticar raporte pode ser muito cansativo, requer atenção constante, dá mais trabalho, diz. E aos que se perguntam, mas por que eu tenho que ganhar com isso? Ela escreve em seu livro. Estudos mostram que a profundidade e a importância dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais estão intimamente associados à nossa saúde mental e à nossa longevidade.